aqui com os nossos ouvidos atentos à Tua voz, Jesus. Fala conosco, essa é a nossa oração. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Peço que os irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 33. Carta de Paulo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 33, apenas um versículo. Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que nos diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora, na versão NTLH, nos diz assim: Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Apenas esse versículo, os irmãos podem se assentar, por gentileza. Quero aqui externar minha gratidão a Deus pela essa oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui pregando a palavra dEle. Outrora, anos atrás, num sábado, eu estava em qualquer outro lugar, menos fazendo a vontade de Deus, e hoje estar aqui é uma alegria que preenche meu coração, como já foi falado aqui. O vazio da nossa alma apenas o nosso Senhor Jesus Cristo pode preencher, e você escolheu estar no melhor lugar nessa noite. Também deixo minha gratidão ao pastor presidente, pastor Ival, que é uma referência para nós em São José dos Pinhais, pastor Cláudio. Também deixo minha gratidão ao pastor Samuel, que não está aqui, o evangelista Bruno, ao diácono Daniel. Muito obrigado pela oportunidade, a cada jovem. Também deixo minha gratidão ao meu pastor Antônio Rodrigues da Costa, que é um investidor no nosso ministério, que nos ajuda, nos incentiva, sempre nos dá conselho, e é uma bênção para nós jovens, obreiros lá na igreja do São Marcos. E também agradeço a cada jovem, cada obreiro que está aqui, que nos recebeu bem. Agradeço também a minha companheira, a minha esposa, que agora nós estamos esperando outra companheira vir, né? A nossa filha. Então, eu deixo minha gratidão aqui a todos. E o texto, o qual nós lemos, foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo escreve esse texto cerca de 55 anos, aproximadamente, 56 anos depois de Cristo. Paulo escreve para uma igreja que ele havia fundado há 5 anos atrás. Agora, 5 anos depois, ele está escrevendo para essa igreja para arrumar alguns problemas que vinham acontecendo ali. Paulo escreve essa carta de Éfeso para aquela igreja que vinha acontecendo alguns problemas peculiares na igreja de Corinto, como, por exemplo, nós podemos ver no próprio capítulo 15, nesse contexto, nós vamos chegar lá. Nós vemos que Paulo escreve para uma igreja um tanto problemática. Todos os problemas que a gente possa imaginar praticamente existiam na igreja de Corinto. Por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária. Na cidade de Corinto imperava prostituição, eles eram gananciosos, eram ignorantes, a prostituição imperava na cidade de Corinto. E agora essa igreja fundada pelo apóstolo Paulo, no início da igreja, esses irmãos dessa igreja primitiva, do início da igreja de Corinto, permitem que essa cultura que existia fora da igreja adentrem. E aí Paulo, tendo que corrigir alguns problemas que existiam dentro dessa igreja, porque eles deixaram a cultura da cidade entrar dentro da igreja. Tanto é que nós vamos ver Paulo corrigindo os problemas que existiam nessa igreja. Nós vamos ver Paulo, por exemplo, tendo que corrigir um problema onde eles tiveram ali uma discussão, um problema entre eles, e eles, em vez de resolver entre eles, eles levam o problema para alguém de fora resolver. Aí Paulo diz: olha, vocês não sabem que os santos hão de julgar os ímpios? Vocês estão levando o problema de dentro para fora. Paulo está resolvendo um problema, por exemplo, dos irmãos que têm inveja, contenda. E aí Paulo tem que resolver até problema do cidadão que está tendo relacionamento com a mulher do próprio pai. Então, para a gente imaginar, era uma igreja totalmente problemática. Tinha vários problemas. Tanto é que Paulo diz a eles: olha, eu não estou podendo tratar vocês de forma madura. Por quê? Porque vocês até têm estatura, vocês até têm estatura de pessoas fortes, altas, mas vocês não têm estrutura ainda. Então eu estou tratando vocês com leite. Por quê? Porque vocês ainda são meninos na fé. Eu estou tendo dificuldade para tratar isso com vocês. E Paulo encontra problemas
para se dirigir a essa igreja pelos problemas que existiam ali dentro. Paulo fala acerca das mulheres, do casamento, pelos problemas que existiam dentro daquela igreja. E chegando no capítulo qual nós lemos, no capítulo 15, Paulo ali está falando da ressurreição. Antes de chegar a Corinto, Paulo prega, se não me falha a memória, em Atenas, e ele encontra algum problema acerca disso, porque eles acreditavam que Paulo era um pregador de deuses estranhos, porque eles não acreditavam na ressurreição. Chegando em Corinto, ele encontra esse problema também. Por quê? Porque os coríntios, o povo da Grécia, tinha a ideia do quê? De que a alma era imortal, mas ficava aprisionada dentro de um corpo mortal. Eles não acreditavam na ressurreição de forma nenhuma. E Paulo tem esse problema para debater com eles. Olha, não é dessa forma, vocês precisam acreditar. E eles, esses irmãos da igreja primitiva da cidade de Corinto, eles tinham a ideia qual? Que eles só seriam salvos se acontecesse o arrebatamento e eles estivessem vivos. É uma ideia totalmente equivocada da parte deles, e Paulo tem que repreender isso. Paulo tem que remar para poder fazer a igreja de Corinto evoluir, e ele vem esclarecendo o assunto acerca disso. E para eles a morte era um pré-requisito para a vida eterna. Eles não acreditavam no que Paulo tem que tratar com eles logo após, depois dizendo, olha, os mortos serão transformados primeiro. Então nós vemos Paulo tendo essa dificuldade, e aí Paulo diz, olha, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil, a nossa fé seria em vão, não faria sentido, mas Cristo ressuscitou. Aí Paulo tem que dar com a faca nos dentes, ser um pouco mais enfático com eles, olha, se vocês esperarem em Deus somente nessa vida, a gente é o mais miserável de todos os homens. Então Paulo tem que tratar com eles de uma forma mais incisiva. E Paulo continua destacando esse assunto, continua batendo nessa tecla. E o cenário em que eles estão vivendo, a igreja de Corinto, eles estavam correndo o risco de serem enganados por falsas doutrinas, justamente pela ideia que tinham os gregos, de que não existia ressurreição, que ressurreição era uma balela. E aí nós chegamos no texto que nós lemos. Paulo tem que dizer para eles, olha, aí do lado de vocês, aí próximo de vocês, vão ter pessoas que vão tentar deturpar a fé cristã, vão tentar mudar a ideia de vocês. Mas espera aí, não se enganem com essas companhias, não se corrompa, porque as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias, as más conversas deturpam a verdade cristã. E Paulo começa a debater nessa tecla. E com base nesse texto qual nós lemos, Paulo está exortando a eles, olha, não se corrompa com os maus costumes. Não se corrompa com as más companhias. E é dentro desse contexto que eu quero pregar aqui nessa noite, caminhando com as pessoas certas, caminhando no lugar certo, estando no lugar certo. O apóstolo Paulo deixa bem claro a ele, olha, não se enganem, as más companhias corrompem aquilo que tem de bom em vocês. As más companhias estragam aquilo que vocês têm de precioso. As más companhias tiram vocês do foco. E isso é muito sério, porque nós vemos no contexto, na Bíblia Sagrada, na história, a maneira em que aconteceu as coisas. Por exemplo, Josué. Moisés prepara Josué para ser o seu sucessor, para ser um grande líder. E aqui nós vemos Josué caminhando com a pessoa certa. Moisés diz assim, ó, eu vou enviar 12 espias para vocês ir lá avistarem a terra de Canaã, vocês voltam e me contam o que vocês viram lá, o que tinha lá. Moisés envia 12 espias, e eles vão. Dentro desses 12 espias estava Josué e Calebe, e eles vão, avistam a terra, e ali eles avistam, quando voltam, vão trazer as notícias perante o povo, e eles dizem, olha, os outros 10, tirando Josué e Calebe, dizem assim, olha, a terra é boa, ela é frutífera, ela mana leite e mel mesmo, porém, os filhos de Anak são muito grandes, os guerreiros deles são muito fortes, não vai dar para nós, não dá pé para nós, não dá certo, não vai ter jeito, não tem como. E aí Calebe se coloca de pé e diz, não, espera aí, a gente vai subir contra eles, e vamos possuir a terra por herança, porque nós vamos prevalecer. É alguém fazendo a diferença no meio de um monte de gente fracassado, e o evangelho não é para pessoa covarde, o evangelho é para quem se posiciona. E aqui nós vemos Calebe se posicionando, e aí a partir do momento que ele se posiciona, os outros 10 espias voltam a querer desanimar o grupo, não tem jeito, não vai dar certo, não tem como,
Olha o tamanho deles. E aí o povo entra na onda, começa a murmurar: ó, Moisés e Arão, vocês fizeram a gente sair lá do Egito para morrer aqui, para nos abandonar aqui, para a gente ficar no meio do caminho. E aí que Josué se posiciona. Eu acho interessante isso, que nós sempre temos que ter pessoas próximas de nós que vão nos levar para frente. Existem muitos 10 espias que querem nos colocar para baixo e fazer a gente desanimar, mas Deus sempre vai levantar um Josué, Caleb do nosso lado. E aí o povo murmurando: não vai dar certo. Eles foram contaminados por aqueles 10 espias, mas aí Josué se posiciona. Josué se posiciona e diz: olha, a terra é boa. E se o Senhor se agradar de nós? E se vocês não forem rebeldes, nós tomaremos a terra por herança e nós vamos prevalecer. E aqui já nos deixa claro: não temam. Josué está falando para eles: Deus vai nos dar essa terra. Ah, eles são fortes, são, mas o Deus Todo-Poderoso está conosco. Aqui eu já quero deixar algo aqui. Seja Josué na vida das pessoas, mas também se aproxime de pessoas como Josué. Fuja dessas pessoas que querem te colocar para baixo, que querem fazer você desanimar, que querem fazer você voltar para trás. Porque muitas pessoas, aonde tem muitas pessoas para nos fazer desanimar, para fazer voltar para trás, para nos desanimar, sempre vai ter alguém para dizer: vai dar certo, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E aí eu me recordo de quando os gibeonitas, eles enganam Josué. E existe um perigo nisso, porque eles chegam ali mansinho: olha, nós viemos de longe, nossas roupas estão velhas, estão rasgadas, a gente tem ouvido sobre o Deus de vocês, é um Deus forte, é um Deus poderoso realmente, porém, façam aliança conosco. E aí Josué analisa aquela situação, e aí a Bíblia diz em Josué 9, 14 e 15: então aqueles homens israelitas aceitaram o alimento deles e não pediram conselho a Deus, e Josué fez uma aliança de paz com eles. É o problema de fazer aliança com quem não segue o mesmo propósito que nós. O problema de fazer aliança com quem não está no mesmo propósito que nós. E existe um perigo nisso quando a gente se aproxima de pessoas que não estão no mesmo propósito que nós. Adão e Eva, por exemplo, foram enganados pelo diabo. Eles foram induzidos ao erro porque ouviram a voz do diabo. Ananias e Safira, certa vez, eles vendem uma propriedade, eles tiram parte do dinheiro para eles, mentem ao Espírito Santo e são mortos. É o perigo de ser induzido por aquilo que não é da vontade de Deus. E aqui eu quero deixar um parênteses, que existe uma questão. O diabo é sorrateiro. Ele investe em situações em que para nós parece lustroso, bonito, e ele entra de forma sorrateira, querendo enganar. E o problema não é quando que o diabo entra e a gente comete um deslize, um erro. Porque o pecado por si só, a sua palavra no original, ele significa errar o alvo. E o problema maior não é errar o alvo, porque se você erra o alvo, ele é um acidente, você pode recuperar e acertar de novo. O pecado, a sua palavra no original, é errar o alvo. Mas o problema é que quando Satanás ele começa a investir de forma maciça e nós fazemos alianças com quem não devemos, esse pecado ele já não se torna apenas um acidente, mas sim uma iniquidade. Toda iniquidade é pecado, mas nem todo pecado chega a ser uma iniquidade. E aí vai tomando forma, porque existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é Davi errar e se arrepender diante de Deus. Iniquidade é Ofni e Finéias continuarem nos seus erros progressivos cada vez mais, fazendo aquilo que desagradava a Deus. E o desejo de Satanás é fazer as pessoas serem humilhadas, fazer as pessoas serem envergonhadas. O salmista nos deixa um conselho quanto a isso, onde ele diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E qual que é os conselhos dos ímpios no nosso tempo? O que nós escutamos aí afora? Não vale a pena servir a Deus. Que loucura! Num sábado à noite, jovens indo para a igreja. Que loucura! Você renunciando o seu tempo para ir no ensaio. Você deixando o teu tempo de lado para ir para a oração. Você deixando o teu tempo precioso de lado para servir a Deus. Esse é o conselho dos ímpios. É loucura.
Não, sai da igreja, para com isso. As pessoas estão aí afora se aproveitando, bebendo, se prostituindo, mas nós estamos aqui servindo a Deus, porque vocês ouviram um conselho bom. E eu acho interessante o que um pastor falou, que hoje, o que o mundo faz? Enquanto a igreja ora e clama a Deus, o mundo faz festa. Porém, quando a trombeta tocar, o mundo vai estar orando e clamando a Deus, e nós estaremos festejando nas bodas do Cordeiro. Então você não pode se arrepender de estar aqui na igreja. Ninguém se arrepende de servir a Deus. Eu duvido alguém chegar e dizer, eu me arrependo de ter dedicado tempo ao Senhor. Ninguém vai se arrepender, porque existe uma recompensa nos esperando. O conselho dos ímpios é tragédia. Faz as coisas do jeito que você quer. Não, você não precisa disso. Você não precisa ir na igreja. O conselho dos ímpios qual é? Namorar de forma errada não tem problema não. Adultério não tem problema nenhum. Essa é a ideia do ímpio, esse é o conselho do ímpio. Fornicação não tem nada a ver, não tem problema não. Esses são os conselhos que os ímpios nos dão. E um exemplo disso nós encontramos na Bíblia Sagrada. Salomão é rei, ele morre e Roboão assume o trono após Salomão. E aí diante do povo, Roboão vai escutar o que o povo tem para dizer, e o povo diz, olha, o jugo do seu pai era muito pesado, seu pai pegava pesado com nós, tenta aliviar as coisas, nos ajuda. Roboão diz, olha, espera 3 dias que eu vou ver o que eu faço. Ele chega diante dos conselheiros mais velhos, eles dão um conselho para Roboão, é bom você aliviar mesmo, teu pai pegava pesado, as coisas vão melhorar se você pegar mais leve com eles. Ele vai lá, ignora esses conselhos e chega diante dos seus amigos que tinham crescido com ele. Olha o perigo de escutar quem não está no mesmo propósito, quem não tem responsabilidade. E eles vão lá e aconselham, olha, se eu fosse você, falava para eles assim, olha, seu pai pegava pesado, mas agora eu vou pegar mais pesado ainda. E Roboão escuta o conselho desses jovens e chega diante do povo e diz, olha, meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, mas eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigar vocês com correntes. Escutou o conselho de quem não devia. Qual que foi a consequência disso? Houve uma divisão no reino de Israel. É o problema de escutar quem não tem os mesmos propósitos que nós. Fuja dos conselhos de quem não tem o mesmo propósito que você. E outro conselho que eu posso deixar aqui nessa noite é não desabafar com qualquer pessoa. Existem pessoas que elas não querem escutar o que nós temos de problema para nos ajudar. Existem alguns que são até sorrateiros. Não, eu quero ouvir para orar por você. Mas não quer orar não, ela só quer divulgar a fofoca. E existe a história da Sunamita. O filho dela é morto. Ela fica desesperada. O filho dela morreu. E o que ela faz? Eu vou ir até Eliseu. Eliseu é um homem de Deus. Eliseu pode me ajudar. E ela vai até Eliseu. Ela chegando até Eliseu, quem vem até ela é Geazi. E Geazi pergunta a ela, ô moça, como vai seu marido? Como vai seu filho? Como vai você? E o que ela responde? Vai bem? Por quê? Parece contraditório, mas espera aí, teu filho morreu. Seu marido vai bem? Você vai bem? Contraditório. E ela diz, não, vai tudo bem sim. Por quê? Porque Geazi não poderia resolver o problema dela. Quem poderia resolver o problema dela era Eliseu. Então não desabafe com quem não pode resolver as suas causas. Porque hoje nós estamos na era digital, é muito fácil, né? Acontece alguma coisa, o que a gente faz? Se sentindo triste. Estou triste. Ah, meu Deus, a minha vida está acabada. Mas não, você tem um líder, você tem um pastor para procurar. Você tem um Deus que pode ouvir suas causas. Não desabafe com quem não pode resolver os seus problemas. E aquela mulher vai até Eliseu, e Eliseu vai lá, orou e aquele menino ressuscitou, porque Eliseu poderia resolver o problema dela. É muito fácil hoje em dia nós ouvirmos conselhos, né? No serviço. Não, isso daí é loucura. Para de servir a Deus. Eu esse final de semana aproveitei. É o que as pessoas falam e afora. E você está ali dentro do seu serviço, em algum lugar, na faculdade, ouvindo. Esse final de semana eu busquei a Deus. Esse final de semana eu me entreguei a Deus. Por quê? Porque o mundo vive de forma
deliberada como viviam esses irmãos de Corinto, e Paulo repreende eles: olha, não vivam dessa forma, as más conversações corrompem os bons costumes. É mais ou menos o que Paulo diz a Roma também, porque Roma era uma cidade idólatra, era uma cidade que vivia de forma totalmente perdida. Aí Paulo diz a ele: olha, não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, ir na contramão daquilo que o mundo oferece. Hoje nós vivemos num tempo onde o evangelho é coutilizado, né? Podemos se dizer assim: se Deus deixou você ver, deixou você abraçar, deixou você sentir, deixou você sonhar, esse é o evangelho que é pregado nos nossos dias de hoje. Mas o evangelho de Jesus é totalmente diferente. O que Jesus diz é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não aquilo que o mundo oferece, mas aquilo que Deus propõe que a gente faça. O mundo vai oferecer um evangelho fácil, coutilizado, onde tudo é fácil, o pecado pode, não tem nada a ver. Mas o que Deus nos oferece é cruz, mas a eternidade nos espera com Ele. O evangelho aí afora, esse evangelho coutilizado, é pregado assim: você é o ponto fraco de Deus. É assim que a gente ouve aí afora, né? Não, a gente é semideus aqui na terra, pecar não tem nada a ver. Mas o que Jesus nos apresenta é totalmente ao contrário. O que Jesus nos apresenta, Ele diz assim: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não apresenta o evangelho fácil, como as pessoas dizem aí afora. Um evangelho complicado, difícil, mas vale a pena. O próprio apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz assim: eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O evangelho aqui na terra vai ser dolorido, mas vale a pena. Fuja desses conselhos, dessas pregações de YouTube que dizem que tudo é fácil, tudo é lindo, que você é o ponto fraco de Deus, meu lindo. Não é bem assim. O evangelho é complicado, é difícil, mas vale a pena. Escute o conselho do seu líder quando ele te repreende acerca de alguma coisa, mas é melhor ouvir um conselho de repreensão do que ouvir um elogio de alguém que está na direção de Satanás. A Bíblia nos relata também a história de Daniel. Daniel é levado cativo à Babilônia. E o fato de Daniel não ter errado foi uma simples decisão. Ele poderia ter se contaminado. Mas a Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar. É uma decisão que nós fazemos. É uma decisão que nós temos. Não se contaminar com aquilo que o mundo nos oferece. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele discursa diante do rei Agripa em sua defesa. E ele está ali discursando, pregando o evangelho para o rei Agripa. Quando ele termina, o rei Agripa diz: olha, bom teu discurso, você quase me convenceu a ser um cristão. O problema da nossa vida muitas das vezes é o quase. Eu quase larguei aquela amizade. Eu quase larguei aquele namoro que desagradava a Deus. Eu quase larguei aquele ambiente que não era da vontade de Deus. E Deus está nos dizendo nessa noite: tome uma decisão. Muitas das vezes, por causa das faltas de decisões que nós temos, nós perdemos bênçãos espirituais. E nós devemos andar com as pessoas corretas. Porque todo mundo precisa de um amigo. Não é para você viver sozinho. Eu sou santo, eu vivo isolado. Existem algumas religiões lá no Nepal, na Índia, onde os homens, eles se ocultam da sociedade, ficam trancados em cabanas, e eles dizem que são homens separados, santificados, porque eles estão separados da comunidade, da sociedade. Mas o que Jesus apresenta é totalmente pelo contrário. Vocês são sal da terra e luz do mundo. A gente vive no meio da sociedade, mas não é corrompido por ela. O cristão é como um submarino que está no meio do mar, mas as águas não adentram no submarino. Assim somos nós na sociedade. Estamos no meio dessa sociedade, mas aquilo que a sociedade oferece não entra dentro de nós. E Paulo nos deixa bem claro essa situação. Quando ele está pregando a Timóteo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Nós vemos o cuidado de Paulo com Timóteo, não apenas em escrever aquela carta na causa do evangelho, mas sim tendo esse cuidado com Timóteo. Ele diz: olha,
Desperta o dom que há em ti, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. E aí ele diz a Timóteo, no capítulo 3, eu acho interessante, quando Paulo diz a Timóteo aqui, ele diz, olha, nos últimos tempos vão surgir tempos trabalhosos, porque vão aparecer homens avarentos, presunçosos, ignorantes. Porém, você permanece naquilo que foi instruído. Olha, Timóteo, vai aparecer homens de toda maneira, homens ignorantes, mas você permanece naquilo que você foi instruído. É como se Paulo estivesse falando para nós nessa noite de hoje. Vão aparecer homens avarentos, homens ignorantes, vão aparecer homens vivendo de forma deliberada, mas a igreja de São José dos Pinhais permanece naquilo que foi instruída. Então, esse jovem Timóteo decide escutar os conselhos que Paulo tinha para ele. E é interessante que Paulo escreve essa carta de ânimo, aconselhando Timóteo, mas parece contraditório porque Paulo está preso. Mas espera aí, Paulo está preso e está deixando uma palavra de ânimo para alguém? Paulo está sabendo que vai morrer, mas está deixando uma palavra de esperança para alguém? Ele está aconselhando Timóteo, sabendo que logo, logo a guilhotina ia passar no pescoço dele, mas mesmo assim ele decide deixar uma palavra de esperança. Espera aí, Paulo, você vai morrer, Nero vai te matar. Não, mas eu preciso escrever a Timóteo. São essas pessoas que nós temos que ter do nosso lado, como um Paulo, como um líder. E eu acho lindo isso aqui, porque Paulo está preso, e ele diz, olha, desperta o dom que há em ti, e preserva naquilo que você foi instruído. Porque Timóteo, eu já estou sendo entregue por sacrifício de aspersão. Mas eu, Timóteo, eu combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira, guardei a minha fé. E ele deixa uma palavra de esperança. E a coroa da justiça me está guardada. Mas não somente a mim, Timóteo, mas a você também, Timóteo, e todos aqueles que amarem a sua vinda. Então vem depressa, Timóteo, vem me ver, porque eu já vou morrer, eu vou partir, mas você permanece naquilo que você foi instruído. Ande com pessoas que não te atrasem. É muito comum, muitas pessoas já ouviram isso na infância. Por exemplo, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai ser nada, você não vai conquistar nada. E quem sabe você chegou aqui nessa noite, com isso no seu pensamento ainda, no seu coração. Mas nessa noite você tem a oportunidade de repreender isso da tua alma, do teu coração. Quem sabe isso vem martelando na sua vida desde quando que você era criança, um adolescente. Mas hoje Deus repreende essa palavra. Deus repreende essa palavra do teu coração. Porque muitas das vezes o mundo quer colocar rótulos em nós. Ah, você é isso, você é aquilo. Mas nós não somos taxados por aquilo que o mundo diz. Nós somos descritos por aquilo que o Deus diz sobre nós. Enquanto as pessoas dizem, olha, você é isso, você é aquilo. A Bíblia nos diz que nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Enquanto o mundo aí afora denigra a igreja. Os crentes são isso, os crentes são aquilo. Pode o jornal New York Times, os mais famosos do mundo, dizer o que for da igreja. Mas nós somos definidos por aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia nos diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo escolhido. Nós somos definidos pelo que a Bíblia diz sobre nós. Certa vez alguém me disse, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai ser nada, você vai ser um fracassado. E até certo ponto eu tomei aquela palavra para o meu coração. Mas hoje não que eu tenha alcançado algo, mas eu posso dizer que Jesus me deu salvação, Jesus me deu um ministério, Jesus me deu um casamento, está me dando uma família. Então nós não somos descritos por aquilo que o mundo diz. Você é descrito por aquilo que Deus diz sobre você. Você é filho amado de Deus. Repreende esse negócio de que você não vai ser nada, não vai chegar em lugar nenhum. Você é filho do Deus vivo e vai ser abençoado por Deus. Deus vai te dar um ministério, vai te dar uma família, um casamento. Porque aquilo que Satanás quer é desanimar você. Mas está repreendido essa palavra em nome de Jesus. Ande com pessoas que te levam para perto de Deus. Isso serve no ministério, na nossa vida por completo. E eu acho interessante que quando nós decidimos caminhar com pessoas que nos levam para perto de Deus, nos momentos em que nós estamos sozinhos,
nós temos a certeza que nós temos uma companhia preciosa, que é do Espírito Santo. Talvez em algum momento da sua vida você se sinta sozinho, cansado, triste, mas a Bíblia nos deixa uma palavra bem clara. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus está dizendo assim aos seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa palavra não é no sábado, não é nas 2 horas de culto, mas é todos os dias, independente do lugar, do momento, da situação. Deus está lá com você. Você tem uma companhia preciosa, você tem uma companhia valiosa que está com você em todos os momentos. Quem sabe lá na sua família está passando por um momento triste, tribuloso, mas Jesus está com você. A Bíblia nos deixa claro em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Como assim templo do Espírito Santo? É sinal que você é morada de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava de forma esporádica, realizava uma obra em alguém e depois se retirava. E em nós não. Ele é morada, Ele faz morada em nós. Naquele momento em que você está dirigindo o seu carro, o Espírito Santo está lá com você. Naquele momento em que você está realizando um trabalho, o Espírito Santo está lá com você. Quando você está caminhando pela rua, talvez se sentindo sozinho, triste, o Espírito Santo está lá com você. Naqueles momentos onde você não vê a saída, o Espírito Santo está lá com você. Em todos os momentos o Espírito Santo está conosco. Em todas as horas, em todos os sentidos. Se eu puder deixar um conselho nessa noite, se aproxime de pessoas que te levam para perto de Deus. Grandes homens na história tiveram amigos e realizaram grande obra. A história nos conta que Billy Graham, ele tinha 2 amigos, e uns se revezavam ali em conversas: olha, você não deixa eu pecar de jeito nenhum, você me ajuda nas minhas fraquezas e eu te ajudo nas suas. Nós vemos a história, por exemplo, de Daniel Berg e Gunnar Vring. Realizaram grandes obras, eram grandes amigos. Por quê? Porque tinham o mesmo propósito. Certa vez, eles estão indo numa cidade aqui no Brasil já, Daniel Berg e Gunnar Vring, e eles chegam numa casa: ó, moça, você pode dar um copo de água para nós, por favor? E a mulher diz: entra, senta aí, senta na cadeira aqui, na varanda. E eles sentam, e ela vai lá buscar água. Eles avistam um violão: a gente pode tocar esse violão, moça? Aí ela diz: podem tocar. E eles começam a tocar o hino 7 da harpa: Cristo cura sim. Certo momento sai um menino, cerca de 5, 7 anos, do quarto: mãe, eu quero água. Aquela mãe começa a chorar. E eles não entendem: ó, mãe, o que está acontecendo? É porque esse meu filho, até hoje, ele nunca tinha andado e nem falado. São amigos que nos aproximam de Deus, que estão no mesmo propósito, que querem nos levar para frente, que querem fazer nós estarmos perto de Deus. Pedro e João iam para a oração e ali realizaram milagres, o coxo da porta. Então nós devemos se aproximar de pessoas que estão no mesmo propósito de nós. Paulo está dizendo isso a eles: olha, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha, essas ideias que os gregos querem propor para vocês vai fazer vocês pecar. E aí eu acho interessante que Paulo, ele vem talvez a carta toda advertindo eles, exortando eles. Mas agora Paulo, eu acho interessante que ele faz um paralelo e quebra paradigmas. Ele diz ali no versículo 51, deixando uma palavra de esperança para eles: olha, não se enganem, não se corrompam. Por quê? Porque, eis aqui vos digo um mistério: nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados num abrir e num fechar de olhos ante a última trombeta. E esse corpo nosso que é mortal vai se revestir da imortalidade, e esse corpo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E quando isso que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, vai se cumprir a palavra que foi dita: tragada foi a morte na vitória. Ora, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que por Cristo Jesus nos dá a vitória. Aí ele conclui esse capítulo: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo, na metade desse capítulo, está dizendo: não se corrompam com as más companhias. E na conclusão desse versículo ele está deixando uma palavra de esperança:
sigam firmes, constantes, não abandonem a fé. Por quê? Porque esse trabalho, porque esse esforço de vocês não é inútil, não é vão. Existe uma eternidade, uma recompensa para vocês. Meu irmão, nós estamos caminhando por essa terra, fazendo esse trabalho difícil, mas tendo a certeza que esse trabalho não é em vão. Existe um céu nos esperando, e melhor do que saber que existe um céu nos esperando, é saber que Jesus estará nesse céu, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, tirará de nós toda tristeza, todo o fardo pesado e nos abraçará. E essa tristeza que você sofre aqui não existirá mais. Então eu quero dizer para você, não é pesado você vir nos ensaios, não é pesado você servir a Deus, porque existe uma recompensa para nós nos esperando, que é uma eternidade. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele fala isso, e ele é o melhor exemplo para destacar isso, para praticar isso, porque ele sempre está dizendo, olha, não se corrompam. Ele diz, olha, não vos conformeis com este mundo. E ele demonstra isso na prática, porque a maneira em que Paulo vivia destaca isso. Quando Paulo está preso e ele está escrevendo aos Filipenses, a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Mas espera aí, o apóstolo Paulo está preso e a carta é conhecida como a carta da alegria. É contraditório isso, né? Parece que não faz sentido. Aí ele destaca isso na carta. Olha, no capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é melhor ainda. Então para Paulo o que interessava ele era pregar o evangelho. Certa vez eu acho que Paulo está pregando em Listra, e ali pregando em Listra, fazendo o evangelho, pregando o evangelho, ele é apedrejado. Ele é apedrejado e jogam ele para fora da cidade. Aí o que Paulo faz? Foi embora? Foi murmurar? Foi desistir da fé? Não. Ele volta para dentro da cidade e continua pregando o evangelho. Então a vida do Paulo parece contraditória à maneira em que ele vive. Não, Paulo, o que é isso? Certa vez ele, em Filipenses mesmo, está escrevendo a igreja de Filipe, ele diz, olha, eu deixo para trás tudo o que passou e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo demonstra isso na prática da sua vida, e ele deixa isso para Timóteo, e ele deixa isso para Tito. E nós temos que levar isso em conta, que dependente do contexto que nós estivermos, se eu puder dizer algo para você aqui nessa noite, perca amigos, perca portas abertas, perca dinheiro, perca relacionamentos, mas não perca o seu propósito, não perca o seu ministério, não perca a presença de Deus. Mais que vale agradar a Deus do que agradar as pessoas. Mais vale agradar e fazer a vontade de Deus. Deus tem um ministério para cada um de nós, mas isso vai se basear na maneira em que nós vivemos, vai se basear nas amizades que nós temos. Se relacione com quem leva você para perto de Jesus, para quem que leva você para a presença de Deus. Eu te convido a se colocar de pé. Nós falamos aqui que as más companhias corrompem os bons costumes. Que nessa noite você saia daqui entendendo que o que você mais precisa é ter bons amigos do seu lado. Bons amigos, gente boa, parceiro, legal, mas muito mais do que isso, amigos que chamem sua atenção, amigos que te levem para perto de Deus, amigos que desejem ir para a oração com você, para o jejum, para o louvor. Ora. Eu quero fazer uma oração com vocês aqui hoje, nessa noite. Quem sabe você chegou aqui nessa noite cansado por alguma palavra que foi lançada sobre você, por alguma palavra que quem sabe desanimou. Eu quero orar aqui e dizer que Jesus pode repreender esse sentimento que está no seu coração. Quem sabe de ansiedade, depressão, angústia, Jesus pode transformar você hoje. Pode orar? Eu quero orar nessa noite. Senhor meu Deus, diante da sua presença, Pai, sua palavra foi pregada, eu peço que o Senhor leve essa palavra, jogue essa semente em um coração fértil, que essa palavra possa gerar fruto, Senhor.
Se tem pessoas aqui tristes, desanimadas por alguma palavra que foi lançada sobre ela, que o Senhor possa repreender isso, Senhor. Que o Senhor possa repreender, dar graça a essa pessoa, aquela pessoa que está triste, cansada. Nós cremos no Teu poder e sabemos que Tu és o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que liberta, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, com a Tua mão estendida, age em favor de cada uma delas. É o que eu te peço.